É devida pensão alimentícia na guarda compartilhada? O que você acha? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo acerca dessa questão. Meu nome é Michele Albertini, eu sou advogada especializada nessa área de direito de família. Falo muito sobre esse assunto lá nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, já vai lá e me segue para você não perder nenhum conteúdo. Eu recebo, eu posso falar que diariamente esse questionamento, ou de alguém no Instagram, ou de alguém dentro do meu escritório, algum cliente que me pergunta acerca da necessidade de pagamento de pensão alimentícia na guarda compartilhada. Muitos pais que me procuram falam, mas doutora, eu fico praticamente 60% do tempo com meu filho, a mãe só fica 40%. Eu divido efetivamente a convivência com o meu filho. Eu preciso ainda pagar pensão para a mãe? Pois é, essa é uma questão que eu preciso explicar para você, como que o Poder Judiciário sentencia, como que eles julgam um processo nesse sentido, ou deveriam, né? Bom, eu preciso trazer para vocês conceitos de pensão alimentícia. O que o juiz usa para definir o quanto vai ser de pensão alimentícia? São 3 coisas, tá? A necessidade da criança, a possibilidade de quem paga e a proporcionalidade. Eu vou explicar cada um, tá? Necessidade da criança. Aqui é muito simples, é planilha. É só fazer uma planilha, juntar todos os gastos que uma criança precisa para sobreviver. Porque pensão alimentícia não é só alimentos, não. Pensão alimentícia é o nome, mas envolve tudo. Então envolve para comer, então supermercado, né? Quanto que a criança gasta ali. Envolve a parte educacional, mensalidade de escola, material, uniforme, transporte. Envolve a parte de saúde, plano odontológico, atividades extracurriculares, tudo. Pense em tudo que a criança gasta. Se é uma criança que tem uma necessidade, uma condição especial, precisa de um determinado tratamento, entra na planilha. Precisa de um determinado medicamento de uso constante, entra na planilha. Tudo entra nessa planilha da necessidade, tá? Essa planilha eu explico com um pouco mais de detalhamento em alguns outros vídeos aqui, você pode procurar. No meu canal tem muito vídeo falando sobre pensão alimentícia, mas ela deve ser dividida em 2 pilares, essa planilha. Dos gastos individuais próprios da criança e dos gastos coletivos, dos gastos da casa. E aí a gente chega no fator ideal de pagamento de pensão alimentícia. O segundo pilar é a possibilidade. Possibilidade é quanto que a pessoa que deve pagar a pensão alimentícia precisa pagar. E essa possibilidade ela é calculada com base no ganho dessa pessoa, no rendimento dessa pessoa, no salário dessa pessoa, tá? Não é 30%, tá? Isso é uma lenda urbana, porque a possibilidade ela pode chegar até 50%, tá? Mas ela varia e existe um certo costume normalmente, depois que a gente faz as contas, acaba chegando em 30%. Mas não é a regra, tá? Por isso que você precisa de um advogado especializado para ele se aprofundar no seu caso, fazer os cálculos com base nos pilares e chegar à apuração efetiva de quanto que seria essa possibilidade, tá? Mas elas variam, como eu falei, pode chegar até 50%. Então, isso é assunto para tratar, né, de acordo com o seu caso peculiar. O terceiro pilar é o pilar da proporcionalidade. Esse pilar da proporcionalidade aqui, a gente leva em consideração não só a renda de quem paga, mas a renda também de quem recebe. Então, no caso, por exemplo, numa hipótese, né, como eu falei lá no começo do vídeo, de um pai que fica 50% do tempo com o seu filho, que tem ainda o dever, a determinação legal, a obrigação, conforme decisão, sentença judicial, de pagamento de pensão alimentícia, ele tá certo, ele tem que pagar pensão, sendo que ele ainda fica 50% do tempo com o filho. Então, é levado em consideração a convivência, o tempo de convivência. É levado... Estou falando do pilar da proporcionalidade, lembra? É levado em consideração o salário da genitora. Quanto que essa genitora ganha? Porque a genitora também tem que contribuir para o sustento do filho, na medida da sua possibilidade também, não em 50%. Não é cravado 50% pai, 50% mãe. É levado em consideração o salário de cada um. O companheiro dessa genitora, a companheira desse pai, tudo isso deve ser, né, abordado e entra na renda sim, conforme os regimes de bens aí, o pai constitui uma nova família, casou, na comunhão parcial de bens, o regime legal, o salário da companheira tem que entrar também, ou
novo companheiro da mãe, novo marido da mãe, tem que levar em consideração toda essa abordagem, tá? Para que a gente consiga adequar esses 3 pilares, necessidade, possibilidade e proporcionalidade, para fixar uma pensão alimentícia justa e adequada. Bom, você acabou de aprender como é que os juízes devem trabalhar para fixar a pensão alimentícia adequada. Porém, uma outra questão importante que eu preciso trazer aqui com você é a convivência. Porque se esse pai, como eu falei lá no começo do vídeo, se ele fica 50% do tempo com o filho, não é justo que ele pague 50% das despesas do filho, porque ele já tem o filho 50% morando com ele, 50% comendo na casa dele. Ele levando o filho para essas atividades, ele custeando algumas atividades, então tem que ser levado em consideração também esse tempo de convivência, qual que é a participação desse pai efetivamente na vida dessa criança. É claro que um pai altamente participativo não deve pagar a mesma quantidade de um pai ali, que eu chamo de pai de sorvete. Dei uma entrevista esses dias para o SBT, falei exatamente desse ponto, pai de sorvete. O pai que só vê ali a cada 15 dias, aos finais de semana, e ainda leva para tomar sorvete. Não tá nem aí, né, com questões educacionais ou nutricionais da criança. Posta foto ali no Instagram. Não tô falando com esses pais. Os pais que, inclusive, nos procuram para que nós possamos, nosso escritório, divulgar para esses pais, são pais altamente conscientes de sua postura paterna, da questão participativa ativamente na vida dos seus filhos. Esses pais que estão participando ativamente têm despesas com esses filhos. Não é justo que, além das despesas que eles têm, ele ainda tenha que pagar toda a determinação que foi trazida ali na sentença, né? E que muitas vezes a gente acaba vendo isso, né? O pai, às vezes, ele sai, o homem sai cheio de culpa de um relacionamento, assume ali uma obrigação alimentar que naquele momento faz sentido, mas depois passa a não fazer mais sentido. Então isso deve e pode ser revisto a qualquer momento, tá? Uma pesquisa divulgada pelo IBGE ano passado, em fevereiro, trouxe pra gente que houve um crescimento muito significativo do número de guardas compartilhadas no Brasil. Antes, 7,5% em 2014 e agora de 34,5%. Então, existe um avanço do número de guarda compartilhada e com isso também um avanço na participação dos pais na rotina dos filhos. E isso implica diretamente no dever ou não de pagar pensão alimentícia na guarda compartilhada. Bom, então fazendo uma recapitulação, né? É cabível pensão alimentícia na guarda compartilhada? Depende. A resposta tem que ser analisada tomando por base o seu caso concreto. Os 3 fatores que eu trouxe no começo do vídeo, onde a gente, né, tem que analisar a necessidade da criança, a possibilidade de quem paga e a proporcionalidade dos aspectos que envolve essa relação. E também analisar a fundo qual que é o tempo que você fica e convive com o seu filho. Então, trazido isso, aí um profissional vai conseguir te responder se cabe ou não pensão alimentícia na guarda compartilhada. Uma alternativa muito interessante que os tribunais estão agora adotando, né? Claro, os juízes mais atualizados, mais modernos e de acordo com cada caso também, é óbvio. Mas uma vertente, uma tese que a gente está com bastante frequência trazendo na justiça é o oferecimento de pensão alimentícia in natura, tá? Você sabe o que é isso? Isso vai ser assunto para um próximo vídeo, mas vou só pincelar aqui para não te matar de curiosidade. A pensão alimentícia in natura nada mais é do que você não dar o dinheiro especificamente na mão da mãe, por exemplo, mas você pagar a escola, o plano de saúde e as atividades extracurriculares, enfim, dar uma dividida aí para que fique equilibrada a obrigação de prestação alimentar. Também é uma possibilidade, mas eu vou trazer um conteúdo mais a fundo num próximo vídeo, tá? Aliás, se você gostou desse conteúdo, já clica aqui, tá? Se inscreve no meu canal, deixa um joinha e se você quiser deixar um comentário aqui, me dando sugestões acerca de temas para que eu possa escrever, roteirizar, né, um próximo vídeo, eu vou ficar muito feliz com a sua participação aqui, tá bom? E não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Um beijo e até mais!